Olá, eu sou Clóvis Jair Prunzo, sou professor do curso de Teologia da Universidade Luterana do Brasil e você está assistindo a mais um vídeo da série A Vida Cristã segundo Martinho Lutero. A proposta desse vídeo é tentar trazer para o século XXI ideias que estão nas obras de Lutero e que podem nos ajudar a fazer teologia no século XXI. Nós vamos usar um tema bastante conhecido, que para muita gente vem de Lutero. Tá? Eu estou dando título a este vídeo Somos mutuamente um Cristo um para o outro, que é uma frase retirada de uma das obras de Lutero que eu quero explorar neste vídeo. Antes de entrarmos em Lutero, quero mencionar uma frase conhecida, que não é de Lutero, mas que é de C.S. Lewis, é um autor do século XX, e que produziu na obra Cristianismo Puro e Simples a expressão todo cristão deve ser um pequeno Cristo. Aqui vocês têm então uma nota, uma citação da obra. Se vocês querem estudar C.S. Lewis, eu sugiro a leitura deste livro. Tá? E se quiser comparar, então podem pegar a obra do C.S. Lewis do século XX e comparar com aquilo que Lutero vai dizer sobre, né, um assunto talvez um pouco diferente do que C.S. Lewis menciona. Eu dou o título Um Cristo, um para o outro. E esse título ele vem de uma citação de Lutero, onde Lutero diz, numa das obras clássicas de 1520, da liberdade cristã. Ele explora então a identidade cristã a partir desse tópico, né? E é isso que eu quero apresentar para vocês nesse vídeo. Quem, pois, será capaz de compreender as riquezas e a glória da vida cristã? Que tudo pode, tem e de nada necessita, senhora do pecado, da morte e do inferno, e que, ao mesmo tempo, serva de todos obsequiosa e útil, mas que, para pesar nosso, é hoje ignorada em todo o mundo, não é nem pregada nem procurada, a tal ponto que desconhecemos totalmente nosso próprio nome, porque somos e nos chamamos cristãos. Sem dúvida temos este nome de Cristo, não do Cristo ausente, mas do Cristo que habita em nós, isso é, quando cremos nele e, por outro lado, somos mutuamente um Cristo um para outro, fazendo aos próximos o mesmo que Cristo fez a nós. Hoje, porém, não se nos ensina outra coisa por meio das doutrinas humanas senão procurar méritos, recompensas e as coisas nossas. E de Cristo fizemos nada mais do que um exator bem mais severo que Moisés. Então, para nós entendermos o que Lutero está sugerindo, um Cristo um para o outro, precisamos ter em mente a tese que ele estabelece nesta obra de 1520. Nós somos livres, sim, somos livres do pecado, da morte e do diabo, mas somos servos do outro. E nesse sentido, Lutero então estabelece a identidade de um Cristo para o outro. Bom, da onde é que Lutero tira isso? E é importante observar que essa construção, então, dessa tese que Lutero tem de um Cristo um para o outro, vem de alguns exemplos bíblicos. E aí ele sugere, o primeiro exemplo que está aqui é a situação de Maria, tá? A Beata Virgem que ele chama. Por que Maria é importante? Maria, sabendo que seria mãe de Cristo, que é a sua justiça, então ela está livre, ela sim mesmo se sujeita à lei da purificação. Então Lutero menciona a Maria como alguém que cumpre a lei por causa de todos os outros. Ela, particularmente por causa do seu filho que vai nascer, Jesus, está livre da lei, mas por causa do amor às outras pessoas, ela se sujeita à lei da purificação. Isso é interessante, esse argumento de Lutero. Um outro argumento que Lutero usa vem do apóstolo Paulo, quando fez com que Timóteo se circuncidasse por causa dos judeus. Então, se você é um Cristo para o outro, significa que você vai amar o outro se sujeitando ao outro, tá? Já Tito não foi circuncidado porque não havia essa exigência por parte dos gentios que não estavam sujeitos à circuncisão. Então, o apóstolo Paulo, segundo Lutero, no argumento que ele utiliza, é
um exemplo de como ele requereu de Timóteo, né, e não requereu de Tito a circuncisão. Então nós nos tornamos alguém por causa do outro, né? Assim como Cristo se torna o Cristo ungido por causa dos nossos pecados, nós nos tornamos um Cristo para o outro por causa do outro, e não por causa de nós. Outro exemplo vem da situação de Mateus, tá? Onde Jesus poderia dizer que os cristãos estavam livres dos tributos pagos, mas Jesus diz não, pague o tributo devido, para que as pessoas percebam que nós também fazemos parte da realidade. Então, as moedas pagas, né, os tributos pagos, também fazem parte da identidade do cristão por causa do bem comum. Um Cristo para o outro é pagar seus devidos impostos, diz Jesus, certo? E isso também Lutero apela para esse texto de Mateus 17, realmente mostrando a necessidade de olharmos para o outro e não olharmos para nós. O crente nunca é crente em si, ele é crente por causa de Cristo e por causa do outro. Essa é a dimensão da identidade. Então, ser um Cristo um para o outro tem a ver com a identidade e não com o status, tá? Com uma identidade que eu tenho em Cristo e no outro. O mesmo argumento Lutero vê quando Paulo, em Romanos 13 e Tito 3, pede que nós devemos ser sujeitos às autoridades. Sim, nós não estamos livres das autoridades, da estrutura social que nos cerca. E isso, nós somos um pequeno Cristo quando nós nos sujeitamos à autoridade. Mesmo que ela não seja do meu partido, ou mesmo que ela não seja ligada à minha igreja, né? Em Romanos 13, quando Paulo escreve para a igreja de Roma, certamente o imperador romano não estava na igreja, mas mesmo assim ele é de procedência divina. Então é interessante como o outro que determina a minha identidade como um Cristo um para o outro. Se Cristo diz que eu sou livre do pecado, da morte e do diabo, o outro me coloca como servo. E é exatamente nesse sentido que Lutero estabelece, então, a ideia de um Cristo um para o outro. Tá? E aqui Lutero argumenta, né, e aí ele faz uma análise da realidade que o cerca, né, como, por exemplo, a postura das pessoas que se mostravam cristãos na realidade, né, o jejum, a oração está em função do outro. Né? Jejuar para Lutero é abrir mão daquilo que eu tenho para ajudar o outro, não para me vangloriar diante de Deus que eu fiz um exercício de jejum. O jejum é, né, abrir mão do que eu tenho por causa do outro. Isso para Lutero é importante, né? E novamente a identidade de um Cristo um para o outro, tá? Então essa é a dimensão existencial de ver o que Cristo fez por nós e nós fazemos pelos outros e não por nós mesmos. Então isto é ser um Cristo um para o outro, tá? E esse é o elemento, né? Se você quer usar a ideia que Jesus é um modelo, não no que ele fez, mas no que ele é para nós, exatamente nesse sentido, sim. Jesus se torna um padrão da relação que ele tem com a gente, como crente, né? Ele nos liberta, assim nós também libertamos o outro, né? Das suas agrúrias, das suas dificuldades, ajudando o outro, né? Por isso Lutero conclui seu argumento, né? Esse texto aqui que eu estou usando está no finalzinho dessa obra clássica. Concluímos, portanto, que a pessoa cristã não vive em si mesma, mas em Cristo e em seu próximo. Ou então ela não é cristã. Vive em Cristo pela fé, no amor, no próximo pelo amor. Pela fé é levada para o alto, acima de si mesma, em Deus. Por outro lado, pelo amor, desce abaixo de si até o próximo, assim mesmo permanecendo sempre em Deus e seu amor, como diz Cristo em João 1,51. Em verdade vos digo, a partir de agora vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui você tem, então, uma explicação que Lutero utiliza para identificar o Cristo, né, por nós, né, e o Cristo que faz nós agirmos em favor dos outros. Tá? Jesus age em nosso favor. Né? Lutero sempre coloca o ser humano numa dimensão comunitária, nunca isolado. Tá? Deus nunca age sozinho, Deus sempre age dentro da igreja, e igreja sempre são 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Isso é importante para o pensamento de Lutero. Tá?
Essa dimensão sempre é existencial, assim como é a Trindade, que tem uma relação econômica, relacional entre si, né? Pai, Filho e Espírito Santo agem em favor da sua criação, assim nós também existimos em favor da criação de Deus na Terra. Então, dentro desse sentido, um Cristo um para o outro é a expressão de Lutero. Aqui você tem os contatos da coordenação, se você quer saber mais sobre o assunto, entre em contato com a gente e estamos à disposição. Espero que tenha gostado, aprimorado mais o conhecimento desse assunto, né, na tentativa então de trazermos Lutero para o século XXI a partir daquilo que ele escreveu. A indicação bibliográfica está aí, é o volume número 2 das obras selecionadas, que você pode acessar e ter à sua disposição. Um forte abraço e que Jesus acompanhe a vida de vocês, sendo um Cristo um para o outro.